E neste vídeo de hoje eu vou fazer para você um comparativo para este ano de 2025 sobre o iPhone 13 e o iPhone 16, tá bom? Vamos ver as suas comparações e se você está pensando pegar um, pegar o outro, se realmente vai valer a pena pegar o mais antigo, vai pegar o mais novo, porque são várias questões que englobam, tá bom? Mas antes eu convido a você, se você é novo aqui no canal, para você se inscrever, tá certo? Ativar o sininho, deixar seu like para que você não perca nenhum vídeo. Aqui no canal, para você que não me conhece, eu falo sobre educação, principalmente voltado a histórias do estado do Ceará. Mas, como eu falava antes sobre tecnologia, antes de falar sobre esse assunto de histórias, e algumas pessoas me pediram, Rafael, fala aí do teu celular aí para saber se vale a pena. Então, a esses pedidos eu vou falar hoje sobre o iPhone 13 e o 16 em comparação de um com o outro. Eu estou aqui para me auxiliar com um site na minha frente, mas também estou com dois celulares aqui, conforme você viu, né? Tá aqui os dois, tá certo? Então vamos falar aqui um pouco mais sobre ambos, tá bom? Olha, atualmente eu estou gravando esse vídeo nesse ano de 2025, tá? O iPhone 16, ele está na versão atual, que é a versão 18.3. Talvez o Plus, o Pro Max, seja aquele lá que seja um pouco melhor do que esse aqui, um pouco mais... Devo estar um pouco mais à frente, mas a comparação aqui é o puro, né? 13 com 13, 13 com 16, assim vai, tá? Então vamos falar aqui um pouco sobre ambos os aparelhos, tá bom? Tá aqui. Enquanto o iPhone 13, ele está na versão 18.2.1. Tá aqui, o iPhone 13, ele foi lançado em 2021, tá? Enquanto o iPhone 16, que é esse aqui, foi lançado em 2024, tá? Por que eu frisei para você essas duas informações? Por quê? Porque os celulares da Apple, quando são lançados, eles têm 6 anos de garantia, no caso de atualização, não é garantia do aparelho, o aparelho são 1 ano pela Apple, né? Ou pelas suas assistências técnicas autorizadas, mas eles têm 6 anos de atualizações para os seus hardware, tá bom? Então, o celular que foi o 13, que foi lançado lá em 2021, ele vai ter 22, 23, 24, 25, 26, né? 27, 6 anos, né? Certo? 6 anos de atualização, tá? Então, o que acontece? Estamos em 2024. Teoricamente, vai ter mais 3 anos de atualização, né? 3 já foi 6, né? A questão que, este ano de 2025, a próxima linha que vai sair de atualização é os celulares da linha X. Teoricamente, vai ser o celular da linha XR, que é o 9, né? E não o XS, que é o 10, mas, segundo já me informei sobre essa informação, as duas linhas do XS e o XR vão perder as atualizações, tá bom? Ou seja, que eram 7 anos, passou a ser para 6. Então, o ano que vem, 2026, o que é provável que o iPhone 11 seja o próximo a não ter mais atualização, porque são 6 anos, né? Tá certo? Então, Rafael, então, qual é melhor, então? Bem, se acordo aqui com o site, né, nessa época que eu tô fazendo esse vídeo aqui, como eu pensei em dólar, geralmente um ponto fica quase a mesma coisa, a diferença. Aqui estava, nessa época aqui, desse lançamento, dessa informação, estava 3.499 o iPhone 13 e está atualmente 5.499 reais o iPhone 16, né? Ou seja, então tá quase R$2.000, tá bom? De diferença de um para o outro. Mas aí são R$2.000 que você pode perder mais 3 anos, né? Se você pegar o 13. Mas se você pegar o 16, você vai ter um pouco de gasto mais. São situações importantes, né? Então eu vou pegar aqui para você um comparativo aqui entre os dois, tá bom? Olha, o iPhone 13, ele é um pouquinho mais pesado em relação ao iPhone 16. O iPhone 13 tem 174 gramas. Ele tem dimensões de 146,7 por 71,5 por 7,6 milímetros. O iPhone 13. O iPhone 16 tem 147, né, de espessura, mas tem 71,6 de dimensão e 77,8 milímetros, né? Pouquinho para um lado, menos para o outro, e 170 gramas, ou seja, então os dois são, né? Os dois são resistentes à água, né? Água, então tem esse pouco de água, né? Logicamente, mas não é você tacar lá na piscina e deixar lá 1 hora lá, não, aí também lasca. Notas, custo-benefício. O iPhone 13, tudo aqui de 10, eu falo tudo aqui de 10, tá bom?
as notas. Custo-benefício, o iPhone 13 é 5.3 e o 16 8.6, ou seja, o 8.6 está ganhando. O hardware do iPhone 13 é 8.3 e o do iPhone 16 é 9.4. A tela, ambos têm a mesma nota 8.7. Agora, em relação à câmera, o iPhone 13 deixa um pouco a desejar porque tem 12 megapixels de imagem, enquanto o iPhone 16 é 48, né? A nota dela fica em 7.3 e a câmera do 16 ficou em 9.9, quase chegando em 10 aí. Desempenho 9 para o iPhone 16 e 8.5 para o iPhone 13. Para você entender a situação, tá? Ambos usam o chip virtual, que é o SI, e também o Nano, que é o chip físico, tá? Ambos são o iPhone 13 é Dual SIM, Nano SIM e SI, enquanto o iPhone 16 é Dual SIM Standby. Você dá uma espera. O GSM, ambos são quad-band, 850, 900, 1800 e 1900 de frequência. Ambos os celulares também têm conexão 5G de dados móveis. Agora aqui em relação aos dados técnicos, tá? O iPhone 13, ele tem o processador 2 vezes 3.3 GHz do Avalanche e 4 vezes 2,02 GHz do Billard. Enquanto o processador do iPhone 16 é 2 vezes 3.46 GHz, da mesma situação, e 4 vezes 2,02, ou seja, é um pouco mais forte. O chipset do A16 é o Apple A18, enquanto o do iPhone 13 é o Apple A15 Bionic T8110. Ambos são 64 megabits, são 4 bits de celular. Ambos, o iPhone 13 usa o Apple GPU quad-core, enquanto o iPhone 13, o iPhone 16 é pentacore, tem daqui 5 core. Agora vem aqui uma diferença aqui, o iPhone 16 é 8 GB de memória RAM, enquanto o iPhone 13 aqui são 4 GB de memória RAM. Ambos têm memória máxima de 512, né, na sua versão. Por quê? Porque tem versão do iPhone 13 128, que é esse aqui, 256 e 512. Estou falando só do iPhone 13 e o iPhone 16, né? O iPhone 13 e 16, ambos podem chegar até no máximo 512. Não estou falando das linhas Plus Max, seja o que for, de ambos não. Estou falando só das linhas mais básicas, entre aspas, tá bom? Nenhum tem memória expansível. Ambos têm 6.1 polegadas de tela, tá bom? Resolução do iPhone 13, 1170 por 2532 1170 por 2532 pixels para o iPhone 13 e 1179, ou seja, 9 a mais por 2556 pixels do 16, ou seja, ele ganha aqui em relação a pixel. Densidade de pixel, ambos têm 460 pixels ppi. Ambos têm Super Retina de XR OLED. O que é isso aqui, Rafael? Por exemplo, eu vou pegar aqui essa câmera aqui que eu estou gravando esse vídeo. Quando eu boto isso aqui, Super Retina, quer dizer, ele vai também capturar aqui as imagens, tá? Vou colocar aqui um zoom aqui, por exemplo. Essa câmera capturou. É a mesma coisa essa câmera que vai fazer quando eu também for capturar, tá? Nesse tipo aqui, dessa forma também, tá? Essa câmera vai fazer a mesma coisa que está fazendo essa câmera profissional aqui, que eu estou gravando agora, essa Canon aqui. A diferença é porque a Canon tem mais abertura de luz, então ela vai ter muito mais, enquanto o celular é um celular projetado para receber alguns recursos de câmeras, tá bom? Para você entender mais ou menos. E também não só na câmera. Por exemplo, quando você vai fazer uma navegação aqui na internet, por exemplo, você vai navegar qualquer coisa aqui, por exemplo, ele vai dar isso aqui para você, ó, que é uma tela bem fluida. Vamos dar aqui o zoom dessa câmera aqui, bem fluida, que é para você, ó, ficou bem nítida, só para você entender como é que funciona essa tela de retina dos celulares, tá bom? Ambos têm 60 frames por segundo, mas tem uma situação aqui. O iPhone 13, ele até antes dessa versão do 18.2.1, até um pouco antes da versão do 18, até o 17, ele gravava em 4K, tanto na tela frontal quanto na traseira. Ele gravava em até 60 quadros por segundo em 4K. Aí, quando essa nova atualização, caiu para 30 quadros por segundo, no máximo. Agora,
eles, tanto um quanto o outro, eles gravam em até 4K dessa mesma forma. Só que a questão é que a câmera aqui do 16 tem muito mais recursos. Mas vamos lá aqui, falar aqui um pouco sobre mais essas câmeras aqui. O iPhone 13 tem 16 milhões de pixels e não especificou aqui o iPhone 16 em relação a isso. Ambos têm proteção Ceramic Shield, né? Aquela que o Gorilla Glass utiliza lá no Android, tá? Câmeras. iPhone 13 tem 12 megapixels frontal e traseira, enquanto para foto, enquanto o iPhone 16 tem 48 e tem 12 na sua frontal. Frontal e traseira tem 48 na frontal e tem 12 na sua de selfie, né? Resolução 4000 por 3000 pixels do 13 e 8000 por 6000 pixels do 16, tá bom? O tamanho já tem um sensor de 1.1/1.56 o sensor do iPhone 16, enquanto não está especificado para o iPhone 13. Agora tem uma coisa aqui que acontece. Abertura. O que é abertura? Entrada de luz. Eu vou com essa câmera aqui agora, você vai entender o que eu estou falando. Eu estou aqui, ó, gravando aqui na lente básica do kit com essa câmera Canon, tá? 18.55mm, começando em 3.5mm. Quanto mais eu aproximo, vai ficar mais escura. Então, quanto maior o número, mais escuro fica, tá? Quanto menor o número, mais claro fica. Então 3.5 tá um pouco mais claro, mas eu vou jogar aqui em 5.6. Ficou mais escuro, tá bom? Então, para você entender esse fator aqui com a câmera, você vai entender também com essa lente aqui, com essa câmera. A abertura do iPhone 13, ele começa em 1.6 e vai até 2.4, ou seja, começa um pouquinho claro, mas fica um pouco mais escura. Por que escura? Porque como é menor a entrada de luz aqui da câmera do iPhone, tanto um quanto o outro, quanto o 13 quanto no 16, ele vai entrar menos luz, que acontece vai ficar um pouco mais escuro. Mas o iPhone 16, ele já começa 1.6, mas ele vai até 2.2, ou seja, um pouco mais claro o iPhone 16. Ambos têm estabilização ótica, ou seja, eles estão bem ópticos na hora de estabilidade quando você está com grama, principalmente, ele fica bem nítido. Até também assim, quando você está gravando na mão, ele também fica bem estável. Ambos têm ângulo de 120 de tela, tá? De câmera. O iPhone 13 tem zoom óptico de 2 vezes. Não especificou o iPhone 16, tá? Autofoco, ambos têm autofoco. Ambos têm foco por toque, né? Você está aqui filmando aqui, e você toca aqui para poder fazer aqui para você aqui, entender aqui, tá? Vou botar aqui uma câmera, por exemplo, aqui, ó. Vou filmar ali, vou jogar aqui, ó. Aqui bem naquela risca ali, ó. Certo? Ó, pronto, ó. Foco por toque, né? Ambos têm foco por toque. Ambos têm flash dual LED. Ambos têm HDR aqui para deixar a imagem mais nítida. Ambos têm localização, ambos têm detecção facial, ambos têm câmera frontal de 12 megapixels. A questão é que a câmera frontal do 16 megapixels, do iPhone 16, é 1.9, enquanto o iPhone 13 é 2.2, ou seja, um pouco mais escuro do iPhone 13 na frontal, para foto, tá? Vídeo. Resolução, ambos têm 4K, certo? Ambos têm autofocagem. Questão que, vamos observar aqui agora uma coisa. Vou colocar aqui em 4K. O iPhone 16 não tem 4K, tem 4K, mas não tem mais 30 frames, o iPhone 16. Assim como o iPhone 13 também, tá? São máximo 4K por conta dessa versão nova aí do iOS, né? Máximo 30 frames por segundo em 4K, melhor falando. Autofocagem, ambos têm vídeo estabilizado, ambos têm slow motion 240 frames por segundo, ou seja, aquela câmera lenta bem bonita que fica bem suave, sabe? Ambos têm vídeo HDR, quer dizer, como você vai fazendo aqui um vídeo, ele vai ficar bem limpa a imagem quando está gravando. Só que a diferença é que esse HDR deixa um pouco ruim. Por exemplo, essa quadra aqui que eu estou filmando aqui agora, num vídeo de celular, geralmente isso aqui fica um pouco tremido quando você passa assim a imagem, ó. Isso aqui vai ficar um pouco meio que mexendo, mesmo com a câmera no tripé. Em relação à câmera comum que eu estou gravando agora na Canon, ele fica bem estável, ó. Bem estável. Ele não vai perder. Essa é a diferença de uma câmera por celular. Mas a comparação aqui é entre os iPhones 13 e 16, tá? Ambos têm foto em vídeo, ambos têm câmera frontal
4K, como falamos, e ambos têm opções de face, de câmera de frontal, né? Face HDR, Face Detection e EAS, tá? O iPhone 16 já tem o Wi-Fi 7, enquanto o iPhone 13 tem o Wi-Fi 6, tá? Ambos têm Bluetooth. O iPhone 13 ainda é o conector do Lightning, né? Que é o conector Lightning, Rafael. Ele vai carregar, o iPhone 13, ele vai carregar sempre com esse tipo aqui de conector, ó. Deixa eu dar um foco aqui na câmera, que é o Lightning, tá? Ele vai carregar com esse tipo aqui de câmera, com esse tipo aqui de carregador, o Lightning. Enquanto o iPhone 16 já utiliza o carregador tipo C, tá? A partir do iPhone 16, todas as linhas estão utilizando já o carregador tipo C, tá? Ambos têm GPS e GLONASS, tá? E enfim, ambos têm acelerômetro, proximidade, giroscópio, bússola, barômetro, que é do vento, né? Tem microfone com ruído de redução de ruído, tá certo? Ambos têm. Ambos não tem rádio, ambos não tem TV, ambos tem vibracal, né? Ambos tem viva voz, vibracal quando você bota para vibrar, não quiser que ninguém chame, né? Ambos tem, o iPhone 13 tem o Wi-Fi Hotspot Leader, enquanto o iPhone 16 tem o Wi-Fi Hotspot, tá? Ambos são bateria de lítio. Agora tem a diferença da amperagem entre o iPhone 13 e o iPhone 16. O iPhone 13 ele tem 3.240 mAh, enquanto o iPhone 16 tem 3.561 mAh. Tem mais um detalhe que não está falando aqui, mas eu vou dizer para você. O iPhone 13 ele pega um carregador de no máximo 20 watts de carga, enquanto o iPhone 16 já é mais rápido, ele carrega com um carregador de até 45 watts de potência, certo? Então, se você perder um carregador até de 100 watts, ele vai entregar 45 watts de potência aqui no iPhone, no USB-C, né? Enquanto aqui no Lightning ele vai ter no máximo 20 watts de potência para poder carregar. O que acontece? Quando você carrega ele aqui no carregador rápido, em meia hora ele carregou 50%, em meia hora. Enquanto esse aqui, em meia hora já deve ter carregado quase 80%. Agora, tanto um quanto o outro, e como qualquer celular, tem aquele negócio. Você está quase que do zero. Quando você botar para carregar tanto um quanto o outro, não importa qual tipo de bateria, de conector, vai carregando. Quando chegar em 80%, ele começa a diminuir a carga, todos os celulares, para quê? Que é para não danificar o aparelho, para ele não esquentar até chegar a 100%. Porque todos os celulares, tanto o iPhone quanto o Android, quando chega em 80%, ele fala, já pode tirar do carregador e utilizar, né? Que é você pode utilizar. Mas se você quiser usar todo o ciclo da bateria, pode chegar em 100%. Mas aí, aquela coisa, ele vai começar a ficar devagar, do 80 por 90, 95 até chegar no 100. Que é um modo de segurança para não carregar a bateria, e é um modo de segurança dos celulares, seja ele qual for, de qual marca, tá bom? Pois é isso aí, passei um vídeo para você aqui rápido, não fiz edição desse vídeo para poder fazer um vídeo para você alto e direto, tá bom? Pois é isso aí, lembrando aqui no canal, o meu foco do canal é História do Ceará. Mas hoje, como eu já falava muito antes sobre tecnologia, e eu adquiri o iPhone 16, eu resolvi trazer para você um comparativo entre o que eu tinha, que era o 13, e agora o que eu tenho, que é o 16, tá bom? Pois é isso aí, se você gostou desse vídeo, dá o like, se inscreva no canal e compartilhe, tá bom? Muito obrigado, fique com Deus, e também comente, né? Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima.